Bem, muito obrigado para esta curta introdução e para convidar-me a este magnífico simpósio. É um grande prazer para mim. Então, obrigado também para todos os colegas para integrar esta pequeníssima contribuição neste magnífico colóquio. Eu vou ultrapassar 20 minutos, talvez para 40, 50, 60 minutos. Ninguém sabe. E o meu tema é um bocado curioso, é um tema quase sinológico. Os arquipelagos Tangan e Tiapong ao sul de Hong Kong em mapas e textos náuticos chineses do período Ming. Originalmente, a ideia da minha contribuição era falar sobre algumas ilhas perto de Macau. Geralmente sabemos muito sobre o início de Macau, mas pouco sobre essas ilhas. Nos últimos anos, alguns colegas chineses exploraram a história dessas ilhas e agora já existem alguns bons estudos sobre elas. Há, no entanto, questões em aberto. Isso diz respeito à toponomia tradicional, quase sempre chinesa, e a certos eventos. Minhas notas hoje pretendem fornecer algumas respostas a esse respeito. Aqui não posso entrar em muitos detalhes, mas vou apresentar alguns mapas e talvez eles mostram onde estão alguns dos problemas. Para começar, nos tempos antigos, já muito mais antes da chegada dos portugueses, duas rotas de navegação ligavam a China ao Sudeste Asiático. A primeira rota seguiu as costas de Fujian, de Guangdong e de Hainan até ao Vietnã atual. Está lá. E continua de lá para a área de Singapura e Melaka. Esta era a rota principal. E foi também a rota utilizada mais tarde pelos portugueses quando chegaram à ilha do São João, Shangchuan, a Lampacau, Langbaiao e depois a Macau. Aqui a segunda imagem que nos mostra a segunda rota, a qual ligava Fujian via as ilhas Pescadores, que estão aqui, o Penghu Qundao em chinês, ao sul de Taiwan e depois as Filipinas. Esta rota aqui não importa no contexto deste trabalho. Em vez de tratar dessas rotas, vamos agora olhar para o mundo insular perto de Macau ou perto de Hong Kong. Esta imagem mostra Macau, cor castanheda, e os Wan Shan Qundao, ou seja, as ilhas Wan Shan, cor azul. O nome Wan Shan Qundao atualmente compreende todas as ilhas a leste e sudeste de Macau. Hoje, administrativamente fazem parte de Zhuhai. Qundao, a palavra Qundao, é a maior entidade insular que existe na nomenclatura chinesa. Abaixo disso, encontramos vários Liedao. Por exemplo, Wanshan Liedao, verde, e também há os Jiapeng e o Tangan Liedao em amarelo. Aqui e aqui. Para a análise das imagens que vou mostrar mais tarde, lembre-se dos seguintes nomes: Jiao Dao e Beitian. Desculpa. Não? Sim, aqui. Estes nomes são aqui, fazem parte das ilhas Jiapeng. Ainda para a vossa orientação, perto da margem superior está a grande ilha Lantau, que faz parte dos novos territórios, os New Territories do atual Hong Kong. A sudeste da ilha de Hong Kong há um pequeno grupo das ilhas, aqui sem nome. Isto é o grupo Potai ou Putai. Aqui, estas. Então, isto é importante para as seguintes imagens que eu vou mostrar. Finalmente, o espaço marítimo entre Macau e o lado oeste de Hong Kong é chamado Lingdingyang, em chinês, o que é Mar do Lingding. A extensão
a sua extensão, a precisa extensão em tempos históricos ainda está em debate, não está claro. A próxima imagem é essa. Não é muito boa, mas é igual. É uma imagem tirada de um mapa da Biblioteca Nacional. Mostra quase o mesmo panorama. E também mostra mais algumas ilhas no oeste do atual Macau. O nosso colega Dr. Jorge Sema de Matos analisou alguns desses nomes, dessas ilhas todas, quer dizer, as ilhas no oeste de Macau, no seu magnífico livro sobre os roteiros portugueses. Também indicou diferentes percursos de navegação que os portugueses utilizavam para chegar a Lampacau, a São João, Shangchuan, e depois a Macau. Mais um outro estudo, já feito em 1972, mais ou menos, é em francês, do Pierre-Yves Manguin, publicado na École Française d'Extrême-Orient. Este mapa aqui, também da Biblioteca Nacional de Lisboa, traz informações complementares. Alguns dos nomes em ambos os mapas são bastante interessantes. Por exemplo, há um nome Pulau Papi. Isto é malaio, significa Ilha dos Porcos. Uma porcaria. Em chinês é Wu Chu Tao, Ilha dos Porcos Pretos. Esta ilha, que está perto do São João, é frequentemente mencionada nos roteiros chineses da época Ming. Mas uma outra ilha que está aqui também indicada é Pulau Sapato. O nome Sapato faz lembrar vários topónimos com a palavra xie, em chinês, o que significa sapato. Finalmente, os nomes pertencentes às ilhas Jiapeng e Tangan estão aqui marcados em vermelho. Mas não vou tentar relacionar todos aqueles nomes portugueses com os correntes nomes chineses nas obras Ming, porque há muitas questões em aberto. Também não vou examinar o material do período Qing, que fornece mais informações e mais confusão. Vamos agora passar para esta imagem aqui, que é o mapa mais antigo que mostra a rota marítima da China ao Oceano Índico, a chamada Rota de Seda do Mar. O que está aqui é um segmento do Zhenghe Hanhaitu, o mapa de Zhenghe. É uma obra anônima, provavelmente do início do século XV. Naquela época, a zona de Zhuhai, então chamada Xiangshan, ainda era uma ilha. O nome, marcado em marrom, aparece no centro do mapa. A noroeste estão 9 pontinhos. Aqui. 9 pontinhos. Estas são as ilhas Jiuzhou, 9 ilhas, aqui 9 estrelas. O nome está ligado com a astronomia ou astrologia chinesa, mas não importa. Hoje é isso uma área turística no noroeste de Macau. Já encontramos o nome marcado em vermelho, Beijian. Lembra o terceiro mapa? Este nome está aqui embaixo. O nome azul é Ilha de Dongyang, isto é novo. E depois o nome em verde, Wangxie Shan. Aqui uma ilha com a palavra sapato. Algumas dessas ilhas parecem ser na posição geográfica do grupo de Japão. Quer dizer, aqui, estas. Finalmente, temos uma ilha marcada em amarelo. Isto é o Putao, perto de Hong Kong. Para mais pontos de orientação, a grande ilha do Hainan está à esquerda. Este ponto rosso. A linha que está embaixo dela, toda essa linha aqui, marca o curso de navegação, isto é a rota de Fujian, da província de Fujian, até o Vietnã. Aqueles pontinhos que estão aqui lá embaixo são alusões à existência dos muitos ilhas corais, coral atolls, no Mar do Sul da China. Ok. O próximo mapa é do Taming Itunzi, uma fonte de 1461.
Esta é uma compilação em vários volumes, uma geografia oficial do início do Império Ming. Infelizmente, o mapa é muito simples, tem poucos nomes, as ilhas em frente ao delta do Rio das Pérolas, aqui, são marcadas por algumas montanhas, nada mais. Existem outros mapas do período Ming com uma iconografia semelhante. Além das geografias oficiais, temos muitas crônicas locais feitas no período Ming. Algumas dessas crônicas locais tratam de províncias, outras tratam de prefeituras individuais sob a administração das províncias. Ainda outras tratam de distritos individuais sob as prefeituras. Este mapa aqui é da mais antiga crônica existente do distrito de Xiangshan, quer dizer, do século XVI. Como foi mencionado, naqueles tempos passados a situação geográfica era muito diferente. Xiangshan era ainda uma ilha. Hoje não é. Zhuhai faz parte do continente. Aqui a ilha está no centro do mapa. A leste fica Dongguan, amarelo. Agora, isto é uma enorme metrópole ao norte do Shenzhen, com uma habitação de, não sei, 6, 7 milhões de habitantes. Um centro da produção industrial da República China Popular. O cor azul marca a direção para Guangzhou, para a capital da província do Guangdong. O espaço entre Xiangshan e Dongguan é o Mar de Lingding. Mas o nome Lingding aqui aparece marcado como uma ilha. Isto não faz sentido, isto é um erro. A sede administrativa do distrito de Xiangshan, na ilha central, é cercada por uma muralha. No interior da muralha encontramos várias instituições, por exemplo, a sede de um batalhão militar, Qianhusuo. Macau ainda não está no mapa, mas ao sudeste da ilha central surge o nome Hengqin, isto é, a ilha montanha, que está muito perto de Macau, perto das ilhas Taipa e Koluan. Este mapa é tirado do Guangdong Tongzhi Zhugao, uma crônica provincial, não distrital, mas provincial, dos anos 1540. Nas margens, muitas informações sobre distâncias de Guangdong ou Guangzhou a outras localidades. Dar distâncias nesta maneira era então uma característica regular da geografia Ming. Já se encontra mais ou menos em maneiras diferentes em obras medievais, até mesmo em fontes árabes. O mapa mostra Guangzhou em seu centro, Xiangshan, cor vermelho, e Dongguan, amarelo, aparecem perto da costa. Muitas coisas no mapa não estão corretas. Por exemplo, a posição das chamadas 9 ilhas, verde, e a posição do termo Mar de Lingding e a posição do Hengqin, que está preto. Então, aqui há muitos erros. Mesmo o nome Hutaomen, que talvez vocês conhecem sobre o nome de Boca Tigres, a entrada para Guangzhou, para Cantão, aqui em azul, aparece fora da costa no mar, o que é fantástico, não corresponde à verdade. O único nome relacionado sobre este mapa, as ilhas de Japão e Tangan, é, mais uma vez, o nosso sapato, o Wangxieshan, marcado encarnado. E isto é uma ilustração do Zhou Hai Tubian, que é um livro sobre a defesa costeira. É da segunda metade do século XVI. O livro tem um mapa muito longo, quase como um longo rolo horizontal, dividido em diferentes segmentos. Aqui está um segmento mostrando uma parte de Guangdong Central. Este mapa é diferente dos outros mapas vistos até agora. O mar e o sul estão na metade superior do mapa. A terra e o norte na parte inferior. Então, Macau deveria estar na parte superior, no lado direito, mas essa imagem não mostra a península.
também para a vossa orientação, a posição de Tungwan na parte continental, aqui marcada em cor violeta, está correta. Este mapa contém muitas informações e podemos justapô-las aos dados encontrados nos textos do livro. Mas, infelizmente, o mapa também tem alguns erros. Por exemplo, o segmento atual mostra uma ilha de coral, Sanhuzhou em chinês, aqui marcado em amarelo. Não existe uma tal ilha perto do delta do Rio das Pérolas. Mais um outro exemplo, a posição da ilha de Sanzhou em azul também está errada. Esta ilha é o sudoeste de Macau. Por isso devemos transferir essa ilha para a parte superior no lado direito. Em contraste, Nantingshan, verde, é mostrado no lugar correto. Na verdade, isto é um nome muito antigo e representa uma ilha dentro do pequeno arquipélago que se chama Wanshan-Liedao. Não é Wanshan-Qundao, é Wanshan-Liedao. Perto de Nantingshan, cor vermelha, está mais uma vez o sapato, Wangxiashan. A imagem aqui é de uma obra que se chama Quanhai Tu Zhu. Existem 2 exemplares dessa obra cartográfica, ambas muito semelhantes e datados do final do século XVI. Há um maravilhoso livro, todo em chinês, livro de grandes dimensões, sobre este mapa, publicado em Macau apenas há alguns anos. Do Jing Guoping e nossos amigos lá em China. O Quanhai Tu Zhu é muito mais preciso do que os mapas anteriores. Aqui podemos observar as seguintes ilhas. Mais uma vez, Wangxiashan, o sapato, em vermelho. Lantau, que pertence ao território de Hong Kong, em azul. Está aqui. Esta grande ilha de Lantau. E esta ilha aqui sobre o mapa é muito facilmente identificado, por exemplo, através do nome Taao, o Tai'o, que é um pequeno lugar, também mostrado aqui em azul, um pequeno lugar que existe ainda hoje. O Quanhai Tu Zhu, como já diz, é um rolo longo, mesma coisa como o Zhouhai Tubian. Então, aqui é o próximo segmento à esquerda do primeiro, ou seja, a leste. Este segmento mostra vários nomes interessantes. Existem, por exemplo, 2 baias de ladrões, Zheiyuan em chinês, aqui em vermelho. Há uma ilha que se chama Tanganzhou, verde, evidente uma ilha dentro dos Dangan-Liedao, dentro do pequeno arquipélago Tangan. E há o Zhongmen, em cor rosso, isto é um canal ou uma passagem, provavelmente o espaço entre as ilhas Jiapeng e as ilhas Tangan. Aqui as ladrões e aqui a passagem. Ainda há mais 3 locais que devemos considerar. A ilha Lama, amarela, aqui chamada erroneamente Xiangang. Xiangang é o nome de Hong Kong. E temos a ilha de Hong Kong, azul escuro, e também temos as ilhas de Putai, ou talvez só uma ilha de Putai, que é em azul. Este último fica no sudeste da ilha de Hong Kong. Então, nós estamos nesta zona aqui. A próxima imagem, esta, mostra o segmento ainda mais a leste. Há o nome Xiaotangan, em azul. Novamente, um nome que mostra um lugar dentro do grupo Tangan. E há também o nome Tungjiangshan, em amarelo, no sul de Hong Kong Island, da ilha de Hong Kong, ilha principal de Hong Kong. Tudo isso levanta questões. Xiaotangan significa pequeno Dangan, mas esta ilha, evidentemente o lugar mais a noroeste do grupo Dangan, é maior do que todas as outras ilhas dentro do mesmo grupo. Então a chamada pequeno não faz sentido. O segundo problema é o nome Dongjiangshan.
Alguns roteiros chineses mencionam este lugar e temos a impressão de que às vezes representa Putai, mas não é certo. Aqui, curiosamente, a Putai também é mostrado nesse nosso mapa. Portanto, no caso desta obra aqui, Tungyang poderia talvez representar uma das ilhas dentro do grupo Putai, mas é uma coisa que não está clara, também não está clara. Não posso entrar em outros detalhes aqui porque é muito complicado. A única coisa que posso dizer é há muita confusão com aquela toponomia. Isto é a última imagem. Existe mais um mapa que é muito semelhante do Qianhai Tuzhu, também é um rolo longo, dividido em várias partes, publicado dentro de um livro que se chama Yue Daji, também no fim da época Ming. E todos os nomes que estão lá já encontramos no caso do Qianhai Tuzhu, as mesmas cores aqui. Por isso, agora eu posso regressar ao número 3 e podemos dar uma curtíssima conclusão. Há várias coisas que podemos dizer no fim. Primeira coisa, com o passar do tempo, os mapas chineses mostrando os Wanshan Qundao, ficam mais e mais precisos, de uma época a outra. Segundo ponto, quando nos consideramos os roteiros chineses, aqui não falei muito daqueles roteiros, por exemplo, no Shunfeng Xiangsun, no Si Yi Guangji, obras da época Ming, fica muito evidente que os dois grupos, Tangan e Jiapeng, foram marcos importantes da navegação. Os navios que se aproximavam dos Wanshan Qundao pelo lado este, quer dizer, daqui, podiam navegar pelo lado sul daqueles Wanshan Qundao, quer dizer, eles podiam fazer este caminho aqui. Indo de Fujian via aqueles Wanshan Qundao para Guangzhou, Guangzhou está lá em cima, não está mostrado aqui, era uma questão diferente. Aqui era necessário passar por Lantau pelo seu lado sul ou pelo lado norte. Mais um caminho para entrar era aqui, as ilhas Putao, seja aqui ou seja para baixo. E depois fazer a navegação todos dentro daquelas ilhas aqui é muito complicado. Os navios portugueses navegando para o leste tiveram que considerar o ritmo dos ventos. Antes da fundação de Macau, era teoricamente possível navegar pelas zonas meridionais dos Wanshan Qundao para leste, ou mesmo contornar todas estas ilhas pelo seu lado meridional. Então Macau está aqui e estas ilhas ficam lá e há um caminho direto como isso, mas também podemos andar nessa maneira, teoreticamente. No entanto, uma tal viagem para o sul e depois para o oeste foi feita principalmente no fim da primavera ou no verão, com os monções de verão. Isso certamente implicava um curto itinerário para o sul contra o vento. Muito difícil. Os navios que não seguiam tal curso tinham que passar pelo mundo insular e isso não era fácil por causa das areias, das pedras, dos piratas e da vigilância chinesa. Os chineses tinham fortalezas ou qualquer lugares militares em todas aquelas ilhas aqui. E uma vez, quando um barco saiu de Macau para passar todas aquelas ilhas, era riscante, era muito riscante. Pronto, tanto quanto posso dizer, os primeiros roteiros portugueses não contêm muitos detalhes sobre tudo isso. Parece-me que as fontes fornecem muitas informações sobre as rotas até Shangchuan, até Macau, do lado west to east, até Macau. Mas tem pouca informação concreta sobre a viagem de lá
de Macau, de São João, etc., em direção de Fujian, do Japão, etc. Possivelmente, os pilotos locais chineses os guiaram pelo mundo insular dos Manchang-Chundong. Depois de deixar Dangan para trás, a viagem em direção ao leste, o noroeste, isto é, em direção a Fujian, Liangpo, perto da província do Zhejiang, e finalmente em direção do Japão, foi muito mais fácil pelo mar aberto. Claramente, fontes posteriores da época Qing e, quer dizer, roteiros, mapas, etc., tudo isso podem nos ajudar a descobrir mais pontos importantes, mais detalhes, e talvez um dia qualquer pessoa vai fazer esta investigação, mas hoje não é possível. Eu vou terminar aqui com as obras Ming. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Em 1891, Felipe Picatoste Rodríguez, na sua celebrada obra Apuntes para uma Biblioteca Científica Espanhola del siglo XVI, comentaba o seguinte sobre a hidrografía de Andrés García de Céspedes. Tiene este libro 22 capítulos y 19 grabados. En él se examinan todos los principios relativos a la náutica y a la determinación de longitudes y latitudes, tratándose especialmente de las obras de Núñez, esto es, Pedro Núñez. Este trabajo de Céspedes es indudablemente uno de los más perfectos y completos de todo el siglo. En datas moito máis recentes, Alison Sandman, unha das historiadoras que mellor percebeu a natureza dos confrontos entre cosmógrafos e pilotos no século XVI, reflectía: García de Céspedes, in the hydrography, unequivocally placed his discussion on cartography within the context of political territorial claims. Political discussions did not, however, dominate the book. For wherever the motivation, García de Céspedes was genuinely concerned with the problems of creating reliable charts and rectifying error. Nem Picatoste nem Sandman perceberam de tudo bem o que estava acontecendo realmente na hidrografia. No caso de Picatoste, não é certo que este seja um dos mais perfeitos e completos textos náuticos do século XVII. Esta afirmação poder-se-ia considerar para o Regimento de Navegação obra também redigida por Céspedes nessa mesma altura, mas não, de certeza, para a hidrografia. No caso de Sandman, não é certo que as discussões políticas não dominem completamente a obra. Bem pelo contrário, a hidrografia é, em toda a sua dimensão, um panfleto político e propagandístico, em que o rigor científico é totalmente subordinado a esta premissa. O contexto em que a obra foi escrita e publicada é fundamental para entender a sua natureza. Nos finais do século XVI e primeiros anos do XVII, as forças portuguesas estabelecidas nas Ilhas Molucas estavam experimentando dificuldades para manter as suas posições perante duas ameaças incessantes: os nativos da região e os neerlandeses. Já em 1575 foram expulsos de Ternate, os portugueses, pelo sultão Babulá e os próprios habitantes da ilha. No 23 de fevereiro de 1105 perderam Amboino nas mãos dos neerlandeses e em 19 de maio desse ano Tidor correu a mesma sorte. A monarquia hispânica, atental relutante em ajudar as hostes portuguesas, decidiu intervir abertamente. No dia 10 de abril de 1606, uma frota capitaneada por Pedro da Cunha, chegada desde Manila, fez capitular ao sultão de Ternate, recuperando o controle daquela ilha para Felipe III. Imediatamente, o sultão de Tidore declarou a vassalagem da sua ilha ao mesmo monarca. Estes episódios acionaram alguns alarmes em Lisboa. É bem sabido por todos que, durante o período conhecido como monarquia dual, União de Coroas, Portugal procurou sempre manter uma independência de facto de Castela, de Espanha, em matéria administrativa e territorial. Aliás, os termos dos Tratados de Tordesilhas e Saragossa mantinham, nos inícios do século XVII, toda a sua vigência. Uma presença espanhola forte nas Molucas, instaurada com a desculpa do auxílio aos portugueses ali estabelecidos, punha em questão o domínio daquelas ilhas pelos auxiliados. Desde Madrid, via-se a invasão de Ternate como uma oportunidade de ouro para desafiar o domínio português no Sudeste Asiático.
Para isto, era preciso desafiar os termos assinados em Tordesilhas e deslegitimar o concordado no Tratado de Saragossa. A coroa espanhola financiou e promoveu 2 obras de caráter apologético para justificar o avanço das suas hostes nas Molucas e arredores. Uma delas, muito celebrada, é a Conquista das Islas Malucas, de Bartolomé Leonardo de Argensola, publicada em 1109. Este texto procura, sobretudo, proteger os direitos de posse da coroa espanhola sobre as Ilhas Molucas, isto é, a primacia dos espanhóis na descoberta, conquista e colonização deste arquipélago. Primacia, relembre-se, inexistente, pois os portugueses andavam em contacto com o arquipélago da especiaria muito antes da chegada ali da expedição magalhânica. A outra obra produzida neste contexto buscava proteger os direitos de propriedade da coroa espanhola sobre as Molucas. Isto é, se as ilhas ficavam ou não no hemisfério do mundo que o Tratado de Tordesilhas concedia ao reino espanhol. Como podem imaginar, esta segunda obra é a Hidrografia de Céspedes. Dado que, segundo o estabelecido no Tratado de Tordesilhas, a propriedade tinha preeminência sobre a posse, a relevância da hidrografia era notavelmente superior à da conquista das Islas Malucas. Só para esclarecer um ponto, antes de avançar, para resolver o assunto da propriedade, era preciso conhecer a posição e longitude dos territórios em disputa. Mas não vou voltar agora sobre o cálculo de longitudes, porque ontem já assistimos à fantástica apresentação do Dr. Costa Canas sobre o assunto. A hidrografia, portanto, é, como dizia no início, um panfleto político-propagandístico para tentar justificar os direitos de propriedade da coroa castelhana sobre as Ilhas Molucas. A opinião de Céspedes sobre este assunto é visualmente apresentada neste mapa, especificamente confeccionado para acompanhar a hidrografia. Eu sei que está desfocado e que é isso mesmo molesto, mas é a própria impressão que saiu defeituosa e, portanto, vamos ter a trabalhar assim. Como podem ver, o meridiano de Tordesilhas e o antimeridiano desenhados por Céspedes são manifestamente beneficiosos para os interesses territoriais da coroa espanhola. O primeiro inclui o Rio da Prata, no hemisfério espanhol, e o segundo faz o mesmo com as Filipinas, as Molucas e até Malaca. O problema, porém, é que isto não é bem assim. No caso do meridiano de Tordesilhas, o assunto não é tão grave. Esta linha passa com efeito algo a leste da foz do Amazonas, mantendo o Rio da Prata no hemisfério espanhol do mundo. O intervalo real entre o meridiano e o delta platense não é, contudo, tão extenso como Céspedes indica. O drama real, encontra-se no antimeridiano, que na realidade devia passar, pelo menos, acompanhando a margem do mapa. Como é bem sabido por todos, as Ilhas Molucas ficavam no hemisfério português do mundo, e isto tinha sido astronomicamente demonstrado por Andrés de San Martín na mesma viagem de Magalhães. Toda a gente, em Portugal e em Espanha, sabia, desde 1522, 1523, que a propriedade deste arquipélago era português. Escusado será dizer que poucas pessoas sabiam isto melhor do que Andrés García Céspedes, que era o cosmógrafo real do Filipe III. Assim sendo, o mapa incluído na hidrografia só pode ser uma manipulação geográfica. E isto, per se, não constitui uma novidade. Sabemos que durante os séculos XVI e XVII proliferaram os mapas manipulados em que portugueses e espanhóis procuravam defender os interesses imperiais das suas respectivas coroas. O que faz o mapa de Céspedes especialmente interessante é que a hidrografia explica, passo a passo, como foi perpetrada esta manipulação. O objetivo perseguido com isto era, como veremos nos próximos 10 minutos, dotar a um mapa falsificado de uma aura de cientificismo, confundindo aqueles menos versados em matemáticas e cosmografia para convencê-los de que estas aldrabices geográficas que constam tinham algum fundamento científico. Primeiro de tudo, Céspedes informa que o seu meridiano de Tordesilhas passaria a 36 graus. Eu fiz o PowerPoint com todo o cuidado, mas ficou tudo desarrumado. Mas só para que saibam, aqui estão as longitudes de Céspedes, aqui estão as longitudes reais. Passaria 36 graus e 30 minutos a oeste de Lisboa, afinando muito com o que era preceptivo desde princípios do século XVI e evitando qualquer controvérsia a este respeito. As manipulações vão começar no Cabo de Boa Esperança. Os textos também ficaram assim desarrumados, mas eu vou lendo. Pero es de importancia asentar en su lugar el Cabo de Buena Esperanza,
para que se entienda el acortamiento que hicieron los portugueses en todo el viaje de la India y de cómo lo hicieron, y para que las costas y puertos del mar se pongan en sus verdaderos lugares. Y demostraremos que el Cabo de Buena Esperanza ha de estar más llegado al oriente de lo que lo ponen las cartas portuguesas. Segundo os cálculos de Céspedes, entre Lisboa y el Cabo de Buena Esperanza habría 44 grados y 14 minutos de longitud, que son más de 9 grados lo que el Cabo de Buena Esperanza ha de estar más al oriente, que no lo que ordinariamente traen las cartas portuguesas. O intervalo real entre o Cabo de Boa Esperança e o meridiano de Lisboa... já apareceu. Desculpem, ela está assim. É de 27 graus e 36 minutos, de modo que o erro que Céspedes introduz no seu mapa é simplesmente grosseiro. Para justificar esta decisão, vai criticar acidamente os trabalhos dos dois grandes homens portugueses de ciência náutica do século XVI, que são Pedro Nunes e Don João de Castro. Pues por las mismas razones que don Juan de Castro pretende probar que el Cabo de Buena Esperanza ha de estar más al occidente de lo que le ponen las cartas, por esas mismas tengo demostrado claramente haber de estar más al oriente. Don Juan de Castro se engañó por no entender la fábrica de la carta de navegar, y no es maravilla, pues tampoco la entendió su maestro Pedro Nunes, según consta de su libro de navegación. A intensidade da crítica, num tom quase desagradável, é reveladora da fraqueza dos argumentos científicos esgrimidos por Céspedes. Não posso entrar agora nisto, mas tanto Nunes como Castro, especialmente Castro, compreenderam com uma profundidade surpreendente as particularidades geométricas das cartas náuticas da Idade Moderna. As suas observações sobre os desvios em longitude do Cabo de Boa Esperança, devido ao efeito da declinação magnética nas cartas, são muito pertinentes e aproximavam notavelmente a posição do dito cabo das suas coordenadas geográficas reais. A manipulação de Céspedes empurrava as Molucas 17 graus para o hemisfério espanhol, o que era suficiente para as proteger das reclamações lusas. O cosmógrafo, contudo, não queria abrir a porta a qualquer dúvida sobre a propriedade das Molucas. Por isso, no capítulo 6 da hidrografia, em que se trata o intervalo em longitude do Cabo de Boa Esperança Índia, comenta que, aunque hace muchos años que los portugueses navegan este viaje de la India Oriental y que residen en ella, no se ha podido saber que tengan hecho observaciones de eclipses de luna, que es el camino más cierto para saber las longitudes de las tierras, y si los han observado, los callan. Bem, isto é uma mentira de proporções faraónicas, não é? Céspedes estava muito ciente de que ao longo do século XVI os portugueses fizeram múltiplas medidas astronómicas de longitude no espaço índico. Também não posso agora comentar estas medidas, mas que tenha ficado curioso, esperem um pouco mais, porque o professor Henrique Litau e eu escrevemos um livro sobre a questão da longitude, está quase a entrar no prelo, e abordamos minuciosamente este episódio. Mas se Céspedes faz este comentário é porque sabe que as medidas dos portugueses, que eram honestas, não favoreciam nada os interesses espanhóis, e rapidamente invoca vários eclipses que se han observado en España y en las Indias de Castilla, por los que se sabe la longitud que hay de Toledo a las Filipinas, contada por la parte occidental. Céspedes está elaborando esta retórica toda con un único objetivo, que é justificar a escolha das fontes que ele queria. Não surpreende, por isso, que acabasse por recorrer a um eclipse observado por um tal Juan Bautista Becchetti, um florentino, no Cabo de Correntes em 1588. Segundo informa Céspedes, este mesmo eclipse foi observado pelo Dr. Sobrino em Lisboa, obtendo uma diferença de 65 graus de longitude entre ambos meridianos. O erro neste cálculo é, para surpresa de ninguém, também grosseiro no favor das ambições espanholas. Lisboa está situada 9 graus e 8 minutos a oeste do meridiano de Greenwich e o Cabo de Correntes se encontra 35 graus e 38 minutos a este do mesmo meridiano. Isto resulta num intervalo de apenas 44 graus e 39 minutos, inferior em quase 20 àquele que defende Céspedes. O seguinte tramo, entre Goa e Moçambique, é o que apresenta a longitude mais honesta de todas. 43 graus no mapa, sendo que o intervalo real é de 41 graus e 5 minutos. Finalmente, Céspedes comenta que resta de averiguar la longitud que hay entre el Cabo de Comorín y Malaca, la cual no hay otra orden de poderla saber sino por las navegaciones de los portugueses.
Este intervalo é, mais uma vez, relativamente honesto, sempre um bocadinho favorável aos interesses espanhóis. 28 graus de longitude entre Comorim e Malaca, sendo o intervalo real de 24 graus e 42 minutos. O resultado deste Frankenstein, composto por Céspedes, relativamente à propriedade dos territórios do Sudeste Asiático, é que Malaca cai dentro de la demarcación perteneciente al Reino de Castilla por 35 minutos, y por el consiguiente todas las islas que hay de allí a la parte oriental, en que se incluyen las Molucas, Filipinas, China, Nueva Guinea, con todas las islas adyacentes y gran parte de Sumatra. Eu achei piada isto quando li pela primeira vez, porque 35 minutos, depois de ter estado a travar 40, 50 graus, parece-me um pouco escasso. Já agora poderia ter dito que Malaca ficava ao pé de Cáceres ou de Badajoz e o Filipe III teria ficado totalmente tranquilo. Mas, enfim, a questão é que na argumentação de Céspedes, toda falaz, mas disfarçada com essa retórica cientificista que temos visto, deixava todo o Sudeste Asiático nas mãos da coroa espanhola. E este foi o relato que a máquina de propaganda espanhola procurou, por todos os meios, espalhar o máximo possível. Há várias coisas no mapa, porém, que levantam algumas suspeitas da honestidade de Céspedes. A mais evidente, quase fera à vista, é o tamanho da África. Há espaço aqui para duas Áfricas e uma Ásia, quase. Céspedes, intuindo que este era o aspecto mais evidente da sua manipulação, tentou, com pouco sucesso, aplicar medidas preventivas. Se podría decir alguno que las costas de África, que están junto al Cabo de Buena Esperanza, están muy distantes la una de la otra. A esto respondo que lo causan dos cosas. La una es el encortamiento que hicieron los portugueses en aquella parte. La otra, que como el Cabo de Buena Esperanza está en 34 grados y medio apartado de la equinoccial, de necesidad en la carta de navegar se ha de abrir más aquella distancia de lo que está en la superficie redonda del globo de la Tierra. Aquí há dois argumentos, e nenhum deles faz qualquer sentido. O primeiro é que o excessivo alongamento da África dever-se-ia ao encurtamento que os portugueses faziam daquela parte, entende-se, nas suas cartas náuticas e roteiros. Mas para além da contradição óbvia nesta afirmação, se lembram que Céspedes não utilizou fontes portuguesas para calcular as longitudes da África, baseando-se, sobretudo, nos registros de eclipses e outras informações castelhanas que lhe convinham. O segundo argumento mais técnico tem a ver com as diferentes maneiras de construir mapas e cartas náuticas. Rapidamente, o problema aqui é que afirma que o alongamento se deve à introdução neste mapa de parâmetros próprios da construção de uma carta náutica em projeção Mercator. Isto nem é uma carta náutica, nem utiliza projeção Mercator, nem Céspedes introduziu nela qualquer desses parâmetros. É simplesmente mais uma mentira. 2 minutos. Enfim, o regimento de navegación e a hidrografía encarnan a cara e a coroa de Andrés García de Céspedes. Na primeira, cosmógrafo e matemático altamente competente. Na segunda, aldrabão profissional ao serviço da pátria. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui nesta instituição. Eu sempre fico admirado da seriedade académica da Academia. Agradeço o convite e a participação. Eu vou tentar vou pôr aqui o relógio. Vou tentar de começar rápido e depois terminar mais devagarinho. Fazer qualquer reflexão no final para pôr no contexto do simpósio as ideias da minha comunicação. Eu queria só partilhar convosco nesta comunicação uma série de reflexões nas margens do meu trabalho sobre as técnicas náuticas árabes, ou talvez não nas margens, mas entre as linhas do meu trabalho, porque estão relacionadas com aspectos da tecnociência dos navegadores que não ficam escritos nem nas margens dos manuscritos, mas que transpiram na sua leitura e podem ser mais ou menos inferidos por meio de outras leituras e disciplinas. Depois de ter passado algum tempo a estudar com intensidade a náutica árabe no contexto do projeto Rotter, em conversas sempre proveitosas com o professor Henrique Leitão e com os colegas do projeto,
eu vou ficando, entre outras, com esta pergunta na cabeça. Afinal, por que eram tão especiais os pilotos árabes? Por que ficam no nosso imaginário da história da náutica com aquela aura majestosa, com aquele ar lendário? Seria o caso que as suas técnicas e a sua ciência seriam mesmo muito especiais e únicas? Mas antes de mais, vamos só rever muito brevemente de quem é que estou a falar. Quando eu digo no meu título os pilotos árabes, é o que vou entender aqui por esta expressão do Pequeno Índico. Normalmente nos referimos à obra do Ahmad ibn Majid e do Suleiman al-Mahri. Viveram o primeiro finais do século XV, o Suleiman al-Mahri já um pouco na entrada do século XVI. Estes títulos que aparecem aqui são as suas obras principais. O Ibn Majid foi, em particular, muito prolífico, produziu muitos poemas náuticos, obras mais pequenas. Era famosamente expansivo na sua maneira de exponer as ideias, de fazer citações literárias de todo tipo. Enquanto o Al-Mahri é um escritor muito técnico, temos, acho que são 6 ou 7 obras principais. A minha colega Inês Bernard está a trabalhar agora neste corpus em geral do Al-Mahri. É um autor quase mais bem muito conciso, seco, quase um pouco aborrecido mesmo. Mas falamos de pilotos árabes a falar deste corpus que é mesmo extraordinário porque é uma grande testemunha escrita. Mais ou menos nós temos calculado que numa edição moderna podem ser umas 1000 páginas mais ou menos entre os dois autores de textos bastante técnicos da navegação. Aqui há, por exemplo, um dos manuscritos mais importantes do Ibn Majid, da obra principal dele, no que temos estado a trabalhar com um grupo de leitura. E estes são aqui alguns dos principais editores e tradutores das obras. Claro, todo mundo conhece muito bem aqui, no mundo fora da língua árabe, a tradução do Tíbet foi muito influente. E depois houve algumas traduções para o russo. Em árabe, os principais editores das obras são o Ibrahim Huri, que produz em Damasco praticamente todas as obras do Ibn Majid e do Al-Mahri, com amplas anotações, uma maravilha. E depois, já mais recentemente, o Hassan Saleh Shihab, um escritor iemeni, produz também algumas edições das suas obras. E isto, eu diria, complementa-se agora para, já mais perto de nós, duas obras excelentes, quase eu diria incontornáveis para entrar no detalhe destas técnicas. Seria o Maritime Lexicon, do Eric Staples, com Abdurrahman Salimi, de 2019. E depois de esta coleção que está aqui, The Principles of Arab Navigation, onde participaram o Shihab, o Staples e outras pessoas, é uma maravilha também. Infelizmente, muito difícil de conseguir. Então, esta seria mais ou menos as obras que estão na mente quando se fala destes pilotos árabes. É o espaço que eles estavam a navegar. Eu confesso, de facto, que quando eu fiz o título da apresentação, eu pensei, vou fazer este contraste simpático entre o grande, o pequeno Índico, a grande Ásia. Mas, de facto, não é um pequeno Índico nada, porque consegue-se ver que as rotas que eles faziam cobriam não só o Índico Ocidental, pela costa oriental da África até mais ou menos quase perto de Madagascar, que também está coberto, não aparece aqui no mapa, mas aparece nos roteiros. E também chegavam um bocadinho mais longe do que aparece aqui no oeste,
mesmo indo até Dhaka e Chittagong, no norte do Golfo de Bengala. É dizer, cobriam praticamente, em termos de longitude, pelo menos, muito do Índico. E lá no oeste chegavam até Jeddah, era mais ou menos no Mar Vermelho o limite da navegação. Mas, se calhar, faz qualquer sentido falar do Pequeno Índico pelo facto de, ao longo dos séculos, estas terras, estes portos que eram navegados pelos navegadores árabes, se convertiram de facto numa espécie de pequeno mundo com certa influência árabe. Por exemplo, um caso destacado é o que aconteceu na costa africana, não? Em que se reflete, por exemplo, com as interações linguísticas entre o árabe e as línguas locais, como o Swahili. Mas vou falar um pouco mais desta espécie de intimidade cultural que foi criada. Então, a pensar que se eram especiais ou não, é que fica claro na leitura destes textos que estes pilotos, de facto, não foram os primeiros, nem foram de longe os únicos. O mesmo Ibn Majid, especialmente ele, porque falava mais. Mas o Al-Mahri também, por vezes, eles fazem referência a pilotos anteriores, de séculos anteriores. Eu acho que, baseados nas referências do Ibn Majid, conseguimos remontar mais ou menos 200 anos, ou 150 anos, antes deles, em pilotos nomeados por eles, mas não se conservam, infelizmente, obras destes pilotos já lendários para o Ibn Majid e o Al-Mahri. Mas outras testemunhas da literatura árabe, por exemplo, remontam-nos até o século X, mais ou menos 11, já há menções de viajeros que viam os marinheiros utilizar os que chamavam Rahmanaj ou Dafatir, os cadernos de navegação que utilizavam como manuais e aos que davam grande importância. Mesmo nas fontes portuguesas há menção ocasional deste tipo de manual, mas na literatura árabe já desde muito antes. E sabe-se bem, de facto, que é quase uma redundância dizer que o Índico foi, se calhar, o espaço marítimo mais navegado desde a antiguidade. O professor Dionísio Zágios, que tem estudado muito sobre toda a história da construção de barcos, mas também, em geral, a história da navegação no Mar Vermelho e no Índico, diz que há uma sucessão clara de culturas que tiveram, a alguma altura, o predomínio ou a seu cargo a navegação no Índico, ou pelo menos no Índico Ocidental. Então ele fala, por exemplo, de que assim como em alguma altura o árabe chegou a ser a língua de transmissão destas técnicas, antes foi a Pahlavi, a língua persa, em alguma altura. E antes também acho que o professor Águios fala do sumério ter sido, em alguma altura, uma língua utilizada para falar deste tipo de navegação. Então, neste sentido, é como se os pilotos árabes simplesmente tivessem sido mais uma nova etapa na transmissão dos conhecimentos da navegação do Índico. E isto é uma coisa que aparece, é evidente, de facto, na constituição desta literatura, que abunda com termos de outras línguas que não são árabe. Então, por exemplo, maneiras de chamar algumas estrelas, a estrela polar, por exemplo, que chamam Jah, uma palavra de origem persa, ou sânscrito, não sei se me engano agora, mas em qualquer forma há nesta literatura árabe imensas testemunhas da utilização de termos de outras línguas. É uma literatura obviamente híbrida. E isto é só a ver a mesma literatura que conhecemos. Mas agora, nestes últimos 2 ou 3 anos, depois de uma... ou seja, eu queria dizer
em relação com estes pilotos, podemos falar de alguns que houve anteriores e depois os posteriores. Estes pilotos posteriores pertencem a um conjunto de manuscritos dos séculos XVIII e XIX, que só agora têm sido alvo de estudos, a começar de facto aqui em Lisboa, depois na Inglaterra, no Oman, em Qatar também. Eu gosto de chamar isto uma nouvelle vague de manuscritos náuticos árabes, e o nosso colega no Oman, Badr al-Araimi, ele fala de Ar-Rahmaniyat al-Haditha, os manuais novos. Isto tudo começou com uma descoberta mais ou menos espetacular do nosso colega Carlos Neves no projeto, que depois eu tive o prazer de estudar em detalhe, o manuscrito Orientalia II da Biblioteca Nacional de Portugal. E a publicação de um estudo da minha autoria sobre este manuscrito chamou a atenção de vários colegas, e de repente temos nas mãos toda uma família de manuscritos novos, todos bastante semelhantes entre si, de características muito particulares. Este é está mais ou menos este é o conjunto como se conserva. Infelizmente não está em muito bom estado o coitado manuscrito Orientalia II, mas a estrela ainda fica muito linda. A estrela, o compasso com a cava no meio, e os rumos náuticos no estilo da navegação árabe, com os nomes das estrelas. Então, por exemplo, esta literatura, neste tipo de manuais, encontramos muitas vezes este tipo de profilos da costa que está Socotra. E temos também tabelas geográficas, imensas tabelas, e tabelas quadrienais da altura do Sol, que são uma clara influência europeia. Então, esta é uma família de manuscritos, mais ou menos século XVIII, XIX, é o que é uma das mais interessantes características que encontramos lá, é a influência clara das técnicas europeias na navegação. Então, são manuscritos que, por uma parte, continuam diretamente a tradição do Ibn Majid e do Al-Mahri, mesmo até o ponto de eles copiarem, por vezes, algumas partes, a parágrafos que encontramos que estão quase copiados de obras anteriores do Ibn Majid, mas de repente também temos páginas dedicadas a este tipo de cálculos que não pertenciam à náutica árabe medieval ou pré-moderna. Aqui há outro manuscrito relacionado também, muito bonito, grande, é um manuscrito que está em Cairo, mas ainda mais temas, tem este tipo de diagramas astronômicos que se podem ver lá. Ainda é todo muito recente, não tem sido mesmo estudado em detalhe este manuscrito do Cairo, por exemplo. Eu vou aproveitar para fazer a publicidade aqui, a dizer que muitos mais detalhes e todas as referências relevantes sobre estas fontes estão registrados e disponíveis na nota técnica publicada com as minhas colegas Inês Bernard e Juliane Müller. Aproveito também para dizer, se não têm visitado a página do Rotary, as notas técnicas, há imensa coisa lá que vocês vão desfrutar muitíssimo. É tudo grátis. Então, com uma visão de conjunto de toda esta literatura, fica... 4 minutos. Obrigado. Fica a questão das técnicas mesmas. Falavam de qualquer coisa que fosse muito especial? Não. Já 4 minutos, não vou explicar. Só não falavam de umas técnicas muito especiais. No Índico havia muitas técnicas de navegação, astronômicas também, utilização das estrelas, muita coisa conhecida. Então, vamos aos fatores de por que tanta fama. Não é que tiveram grandes personalidades, porque o Ibn Majid ou Al-Mahri não tinham qualquer relação com a política. E este é o grande contraste sempre que eu gosto de ressaltar com a navegação que veio da Europa. Esta é uma navegação totalmente artesanal,
não tem a diferença das coisas que aconteciam, como na hidrografia da que falou o meu colega, não há qualquer relação com a política. Era uma transmissão de um conhecimento técnico. Então, estes eram quase anônimos, e os navegadores destes manuais mais novos, anônimos, sem biografia. Então, eu acho que a grande fama deles, se calhar, não é uma fama de indivíduos, é a fama da força da tradição mesmo, da transmissão artesanal, e do grande acervo que estava a ser acumulado depois de muitos séculos. O segundo fator seria o caráter multicultural. O acervo é uma navegação totalmente transnacional. Depois já encheu-se de influências do Sudeste Asiático também. Isto consegue-se ver logo depois nos manuais novos. E a terceira, eu acho, é o caráter de mediadores que tiveram depois na navegação árabe com a religião islâmica e a sua expansão no Oceano Índico. Está a falar aqui das técnicas, não. E aqui estão as rotas que levam até Jeddah na peregrinação. É interessante ver, já vai aparecer, acho. Muito interessante ver a correspondência destas rotas a Jeddah com as rotas marítimas das que se fala nos livros da náutica árabe. E depois fico eu com a impressão interessante de uma pequena frasezinha no Alcorão, quando estão a falar os crentes, diz o Alcorão: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E nós temos feito de vós um povo do meio, um povo da metade. E neste sentido é interessante pensar como se calhar o que deu esta grande aura aos pilotos árabes foi este carácter de mediação intensa que tiveram em alguma altura por alguns séculos do desenvolvimento da náutica árabe. Muito obrigado.